Caminhoneiro solteiro vê mulher caída na estrada e descobre algo assustador. Capítulo 1. O que a estrada guarda. Tem uma hora do fim de tarde no cerrado que o mundo para. Não para de verdade. O vento continua soprando. As cigarras continuam cantando naquele ritmo cansado que parece não ter começo nem fim. Mas alguma coisa muda. A luz fica laranja, quase vermelha, e as sombras das árvores tortas se esticam pelo chão de terra como dedos compridos, querendo alcançar algo que não conseguem. Nessa hora, eu sempre me sinto pequeno dentro da cabine. Pequeno e sozinho do jeito que a gente só se sente quando para de fugir dos próprios pensamentos. Eu estava há quase 10 horas na estrada quando aquilo aconteceu. 10 horas de asfalto que virou terra, de terra que virou asfalto de novo, de postos de gasolina com café fraco e funcionários sonolentos que mal levantavam os olhos para me olhar. Meu nome é Marcos Antônio. Tenho 43 anos. Quase 15 deles vividos dentro de uma cabine de caminhão, e carrego na espinha esse cansaço que não é só físico. É o tipo de cansaço que se instala dentro da gente e vai ficando, como poeira que se acumula nos cantos de uma casa que ninguém mais limpa. A esposa que eu tinha, a Débora, morreu faz 3 anos. Aneurisma, rápido, sem aviso. Numa sexta-feira de manhã, ela foi me dar tchau na porta de casa. Eu saí para a viagem e quando voltei 2 dias depois, tinha uma irmã dela me esperando na calçada com uma expressão que eu não quero nunca mais ver no rosto de ninguém. O tipo de expressão que antecede palavras que a gente não quer ouvir. Desde então, eu dirijo mais. Fico em casa menos. A casa ficou pesada demais, cheia do jeito de andar dela, do cheiro do shampoo que ela usava, da xícara favorita que ela deixou na prateleira e que eu nunca tive coragem de guardar. Então, eu fujo. É o que a estrada me dá. Movimento quando tudo dentro de mim está parado. Naquele dia, eu vinha de Porangatu, no norte de Goiás, com uma carga de materiais de construção destinada a um depósito em Guaraí, no Tocantins. Rota conhecida, uns 300 e poucos quilômetros pela BR-153, e depois um desvio por uma vicinal para encurtar. O desvio era ideia minha, coisa que aprendi com um caminhoneiro velho que conheci numa parada de caminhão em Uruaçu anos atrás. Pela vicinal, você corta 40 minutos, ele tinha me dito, mas precisa de cuidado porque o sinal de celular some completamente. Sinal de celular. Naquele dia, eu nem me importava. O rádio chiava entre uma estação e outra, e eu tinha desistido de tentar sintonizar alguma coisa decente. O único som era o motor do caminhão, o ruído dos pneus na terra irregular, e lá fora, as cigarras no mato alto que fechava a estrada dos 2 lados como uma parede verde e empoeirada. De vez em quando, um pássaro passava rápido na frente do para-brisa, preto contra o céu que começava a apagar. Eu estava pensando na Débora. Não me orgulho de dizer que, às vezes, dirijo no piloto automático enquanto fico dentro da própria cabeça, mas é a verdade. Estava lembrando de uma viagem que fizemos juntos uma vez, quando ela resolveu me acompanhar num trecho curto, só para entender como era a minha vida. Ela ficou encantada com o cerrado. Marcos, olha que lindo! Ela falava toda hora, apontando para coisas que eu já tinha parado de ver faz muito tempo. Árvore torta, formigueiro enorme, aquela imensidão aberta que não tem igual em lugar nenhum do mundo. Eu tinha parado de ver essas coisas. Ela me ensinava a ver de novo, e depois que ela foi embora, eu perdi o jeito de olhar para o cerrado sem sentir aquela pontada no meio do peito. Foi quando o vulto apareceu na estrada. No começo, meus olhos processaram aquilo como um obstáculo qualquer. Saco de lixo jogado no acostamento, talvez uma carcaça de animal. Acontece nas vicinais. Levantei o pé do acelerador por precaução e o caminhão começou a perder velocidade gradualmente. Mas conforme eu me aproximava, alguma coisa no meu estômago percebeu antes que meu cérebro entendesse. Aquilo tinha forma humana. Pisquei os olhos. Semifrenei. Era uma mulher.
Ela estava deitada de lado no meio da faixa, o vestido de cor clara completamente coberto de poeira vermelha, os cabelos escuros espalhados pelo chão como se tivessem sido jogados ali. O corpo estava imóvel de um jeito que me fez apertar o freio com força. O caminhão deu um solavanco, a carga bateu nas grades atrás e eu já estava abrindo a porta antes mesmo de tirar a chave do contato. Moça! Moça! Desci de um pulo e corri até ela, os pés levantando nuvenzinha de poeira a cada passada. Me ajoelhei do lado dela e fiquei por um segundo travado, sem saber se devia mexer ou não. Aprendi em curso de primeiros socorros que não se move uma vítima assim. Mas estava sozinho no meio do nada, sem sinal de celular, sem ninguém por perto. Coloquei a mão perto do rosto dela. Senti um sopro fraco, quente, sair pelos lábios. Ela estava viva. A respiração era rasa, de quem está no último fio, mas estava ali. O alívio durou 2 ou 3 segundos. Depois eu vi os pulsos. Tive que fechar os olhos e respirar fundo antes de conseguir olhar de novo. Os 2 punhos dela estavam inchados, marcados por sulcos profundos que a corda tinha cavado na carne. A pele estava escurecida, roxa em alguns pontos, lacerada em outros. Não era acidente, não era queda. Aquilo era obra de alguém que tinha amarrado aquela mulher com força e intenção. Alguém que não se importou com o que ia deixar. Senti a bile subir na garganta e engoli em seco. Olhei em volta. Instinto. Estrada vazia nos 2 sentidos. Mato alto, fechado, quieto. Nenhum motor ao longe. Nenhuma voz. Só o vento passando entre as folhas com aquele sussurro que às vezes parece que a estrada está falando sozinha. Então vi. A mão esquerda dela estava fechada com uma força que parecia impossível para alguém desacordado. Os dedos apertados como se segurasse a única coisa que ainda a mantinha do lado de cá. Me inclinei com cuidado e abri os dedos dela um a um, devagar, tentando não machucá-la mais. Dentro da mão havia um papel amassado, úmido de suor. Desdobrei devagar. Era uma fotografia. Olhei e senti o chão sumir debaixo dos meus pés. A foto mostrava a mesma mulher, mas não deitada num chão de terra. Ela estava amarrada a uma cadeira de madeira velha, dentro de um lugar escuro que parecia um galpão ou um barracão abandonado. O rosto dela estava inchado, os olhos vermelhos de tanto chorar, a cabeça levemente inclinada, como se já não tivesse mais força de sustentar. Atrás dela se destacavam 3 figuras de pé, 3 homens com capuzes pretos cobrindo completamente os rostos. Um deles tinha o braço estendido, segurando algo. Esforcei os olhos na luz fraca do fim de tarde. Uma arma. Lá no fundo da imagem havia paredes de pedra, madeira podre, uma janela sem vidro deixando entrar um fio de luz. Parecia fazenda velha. O tipo de lugar que aparece largado nas vicinais do cerrado, comido pelo tempo e pelo mato. Virei a foto. E aquela frase, escrita com caneta vermelha, letras grandes e tortas como quem escreve com pressa e com medo. Se você encontrou ela, eles já estão perto. Fiquei imóvel. O coração bateu 3 vezes forte antes que qualquer pensamento conseguisse se formar. Li de novo e de novo. Como se repetir aquelas palavras fosse fazê-las significar outra coisa. Não significava. Levantei os olhos do papel e olhei para o mato dos 2 lados da estrada. Foi quando vi as marcas de pneu. No lado direito da vicinal, na terra mais fofa perto do acostamento, havia sulcos fundos e frescos, marcas de um veículo que parou ali. As bordas dos sulcos ainda estavam definidas, sem o desgaste que o vento faz com o tempo. Aquilo tinha acontecido há pouco. 1 hora, talvez menos. Alguém tinha parado ali, tinha largado aquela mulher na estrada e tinha ido embora. Ou não. Foi exatamente nesse momento que ouvi o primeiro barulho vindo do mato. Um galho quebrando. O som seco, claro, impossível de confundir com vento. Fiquei paralisado por 2 segundos. Depois, outro galho, mais próximo, e outro. Passos. Lentos, calculados, o tipo de passo de quem não quer ser ouvido, mas não se preocupa mais em esconder completamente.
O tipo de passo de quem já sabe que foi descoberto e está esperando o momento certo. O sol estava quase sumindo atrás das árvores. As sombras do cerrado estavam ficando compridas e escuras, engolindo os espaços entre os troncos. Olhei para o caminhão, olhei para a mulher no chão, olhei para o mato escurecendo. E compreendi, com aquela clareza fria que a gente só tem nos momentos em que a vida pede uma decisão urgente, que eu tinha acabado de entrar no meio de uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas que agora, se eu ficasse parado, ia me engolir junto. Capítulo 2. Decisão no escuro. Tem uma coisa que a estrada ensina que escola nenhuma ensina. Ela ensina a tomar decisão rápido, não decisão certa, não decisão pensada, decisão rápida. Porque na estrada, quando o caminhão começa a derrapar numa curva molhada, quando uma criança aparece do nada na faixa, quando um pneu estoura a 120 por hora, você não tem tempo de pesar prós e contras. Você age e descobre depois se acertou ou errou. Aquilo ali era o mesmo tipo de situação. Me levantei do chão num movimento só, guardei a fotografia no bolso da camisa e olhei para o mato pela última vez. Os barulhos tinham parado. Esse silêncio, de repente, era pior do que os passos. Quando a coisa para de fazer barulho, é porque está prestando atenção. Fui até o caminhão, abri a porta do passageiro primeiro e depois voltei correndo até a mulher. Ela era miúda, mais leve do que eu esperava. Coloquei um braço embaixo dos joelhos dela e outro nas costas e levantei com cuidado, tentando não machucar os pulsos. Ela soltou um gemido fraco, o primeiro sinal de que alguma parte dela ainda estava consciente de alguma coisa. Tá bom, falei baixo, como se ela pudesse me ouvir. Você tá comigo agora. Subi com ela até o banco do passageiro. Dobrei o cinto com cuidado por cima dela e fechei a porta. Fui para minha cadeira, dei a partida e saí devagar primeiro, como quem não quer fazer barulho. E depois acelerei forte assim que senti os pneus pegando melhor no trecho mais firme da vicinal. No espelho retrovisor, o mato ficou pequeno e sumiu na poeira levantada pelo caminhão. Ninguém apareceu. Nenhum carro me seguiu, por enquanto. Dirigi os primeiros 20 minutos sem pensar direito em nada. Era adrenalina pura. O coração ainda batia num ritmo acelerado que eu sentia até na garganta. E as mãos no volante estavam levemente úmidas. O caminhão balançava nos buracos da vicinal e eu desviava no automático, os olhos divididos entre a estrada à frente e o espelho retrovisor. A mulher ficou quieta no banco do lado por um bom tempo. De vez em quando eu olhava para ela. Ela estava recostada de lado, o rosto voltado para mim, os olhos fechados e a respiração ainda fraca, mas mais regular do que antes. Com a luz dentro da cabine, eu pude ver o rosto dela melhor. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco mais. Pele morena, cabelos escuros bagunçados, cheios de poeira e folhinhas secas, como se tivesse passado tempo no mato. As bochechas tinham marcas avermelhadas que pareciam ser de choro seco, o tipo de marca que fica quando a pessoa chora muito e não tem como se limpar. Os lábios estavam ressecados, rachados de sede. Tinha uma garrafa d'água na porta do meu lado. Alcancei sem tirar os olhos da estrada. Coloquei no porta-copo entre nós dois, por se ela acordasse. Continuei na vicinal por mais uns 15 minutos, até chegar no cruzamento que me levava de volta para a BR. No cruzamento parei por um instante e chequei o celular. 2 pontinhos de sinal. Tentei ligar para o número da emergência. Chamou 2 vezes e caiu. Tentei de novo. Caiu de novo. Mandei uma mensagem de texto para minha despachante, uma mulher chamada Neuza, que trabalha para a mesma transportadora há anos e que eu sei que fica de olho no celular quase o tempo todo. Neuza, tô numa vicinal saindo de Porangatu para Guaraí. Encontrei uma mulher ferida na estrada, tô levando ela. Sinal ruim. Se não der notícia em 2 horas, chama alguém. Mandei e continuei dirigindo, sem saber se a mensagem tinha saído ou ficado presa no limbo do sinal fraco. A estrada principal era melhor, o asfalto irregular mais conhecido,
A luz dos meus faróis abrindo um cone amarelo à frente, enquanto o céu virava aquele roxo escuro de começo de noite do cerrado. Lá fora, o calor tinha abaixado um pouco, mas ainda dava para sentir pelo para-brisa o ar morno que a terra soltava depois de um dia inteiro de sol. Foi uns 10 minutos depois que ela se mexeu. Primeiro foram os dedos, abrindo e fechando devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Depois, ela virou o rosto, a testa franzida como de quem acorda de sonho ruim, e soltou um gemido baixo. Devagar, falei, mantendo os olhos na estrada. Você tá no meu caminhão. Você tá segura. Ela ficou quieta por alguns segundos. Ouvi a respiração dela mudar, ficando mais rápida. O ritmo de quem está acordando com medo. Não mexe rápido, não. Continuei, no mesmo tom calmo que eu usava quando precisava passar confiança, sem me aproximar demais de alguém. Você estava desmaiada na estrada. Meu nome é Marcos. Sou caminhoneiro. Tô te levando para o hospital mais próximo. Silêncio. Depois uma voz, rouca, quase sem timbre, de quem ficou muito tempo sem falar ou ficou gritando por muito tempo. Não consegui distinguir qual dos dois. Para o caminhão. Não era pedido, era ordem. Mas uma ordem fraca, de alguém que não tem força suficiente para sustentar nem a própria voz. Não posso parar agora, moça. Preciso te levar para o hospital. Seus pulsos precisam de... Para. A voz ficou um pouco mais firme. Por favor. Olhei rapidamente para ela. Ela tinha os olhos abertos agora. Olhos escuros, fundos, com aquela expressão de quem carrega coisa demais há tempo demais. Ela estava me olhando diretamente. E mesmo no estado em que estava, havia alguma coisa firme naquele olhar. Não era loucura, não era delírio, era lucidez. Uma lucidez dura e assustada ao mesmo tempo. Reduzi a velocidade e parei no acostamento com o pisca-alerta ligado. Ficamos os dois em silêncio por um momento. Você achou uma foto? Ela disse. Não era pergunta. Coloquei a mão no bolso da camisa e tirei a fotografia. Estendi para ela sem falar. Ela pegou com a mão que estava menos machucada, olhou por 2 segundos e fechou os olhos. Quando abriu de novo, havia algo diferente. Uma espécie de resignação. Você leu o que está escrito atrás. Li. Então você sabe que a gente não pode parar. Olhei para ela. Quem é eles? Perguntei. Ela desviou o olhar para frente, para o cone de luz dos faróis na estrada vazia. Gente que não vai desistir fácil, respondeu. Você precisa de hospital. Seus pulsos estão... Eu sei como estão meus pulsos. Ela cortou. E na voz dela havia uma dor que não era só física. Mas hospital é lugar que eles vão procurar primeiro. Preciso chegar em outro lugar antes. Onde? Ela ficou em silêncio. Dava para ver que estava pesando o quanto me contava. Medindo o quanto podia confiar em alguém que tinha acabado de conhecer, desmaiada na beira de uma estrada no meio do cerrado. Você me tirou de lá, ela falou por fim em voz baixa. Podia ter ido embora? Podia. Mas não foi. Não. Ela olhou para mim de novo. Demorou alguns segundos. Tem uma cidade chamada Combinado, ela disse. A uns 100 quilômetros daqui, mais ou menos, saindo para leste. Tem uma mulher que mora lá que pode me ajudar. Se eu conseguir chegar até ela, consigo resolver o resto. Combinado fica fora da minha rota. Eu sei. Ficou aquela pausa no ar entre a gente. Lá fora a noite tinha fechado de vez. As cigarras cantavam no mato invisível dos 2 lados da pista. O pisca-alerta do caminhão pulsava laranja na escuridão, regular e insistente como um coração mecânico. Pensei na Débora. Pensei no que ela teria dito se estivesse aqui. Ela tinha esse jeito de olhar para mim quando eu estava diante de uma escolha que ela já sabia a resposta, mas esperava eu chegar lá sozinho. Paciente. Um leve sorriso no canto da boca. Você já sabe o que fazer, Marcos. Desliguei o pisca-alerta. Pus o caminhão em movimento. 100 quilômetros, falei. E no caminho você me conta o suficiente para eu entender no que eu entrei. Ela olhou para frente e assentiu uma vez, devagar. Me chamo Sueli, ela disse. Marcos. Eu sei, você já falou.
Dirigi em silêncio por alguns minutos. Depois ela alcançou a garrafa d'água no porta-copo, bebeu devagar e ficou segurando a garrafa no colo com os 2 pulsos machucados virados para cima, como se estivesse descansando deles mesmos. Obrigada, ela falou, baixo. Não respondi, mas alguma coisa naquele obrigada pousou num lugar dentro de mim que estava vazio há muito tempo. Capítulo 3. O que a estrada carrega. Tem uma coisa estranha que acontece dentro da cabine de um caminhão à noite. O mundo lá fora some. Vira escuridão. Vira mato. Vira sombra. Vira aquele cone amarelo dos faróis que a estrada engole devagar. E dentro da cabine fica esse pequeno mundo fechado, quente, com cheiro de diesel e couro velho, onde 2 pessoas podem estar mais próximas do que estariam em qualquer outro lugar, sem se tocarem em nada. É uma intimidade estranha, a da cabine à noite. A gente fala coisas que não diria numa mesa de bar, conta o que não contaria para vizinho. O movimento constante parece deixar as palavras mais fáceis de soltar. Dirigimos uns 20 quilômetros em silêncio antes de ela começar a falar. Não foi de uma vez. Foi aos pedaços, como quem vai testando o chão antes de colocar o peso todo. Você conhece o nome Evaldo Moraes? Ela perguntou sem olhar para mim. Não. Bom, fez uma pausa. Significa que você realmente é só um caminhoneiro. Só. Ela encostou a cabeça no vidro da janela, olhando para a escuridão lá fora. Evaldo é dono de terra no norte do Tocantins. Terra grande, pecuária, soja, uns negócios que não aparecem em registro nenhum. A voz saía devagar, escolhendo cada palavra. Meu marido trabalhava para ele. Trabalhava, na verdade, desde antes de me conhecer. Quando eu entendi o tipo de coisa que esse trabalho envolvia, já era tarde. A gente já tinha filho, já tinha vida construída. Fiquei quieto. Aprendi faz tempo que quando alguém começa a abrir uma história assim, interromper é o pior que se pode fazer. Meu marido morreu há 6 meses, ela continuou, e a voz não tremeu. Tinha passado do ponto de tremer. Acidente, disseram. Caminhonete caiu num barranco numa estrada de terra à noite. Nenhuma testemunha, nenhuma perícia de verdade. Ela fez uma pausa curta. Eu sabia que não era acidente. Ele tinha me avisado 3 semanas antes que estava com medo. Que tinha descoberto alguma coisa que Evaldo não queria que ninguém soubesse. Descoberto o quê? Ela ficou em silêncio por um tempo. Lá fora, a estrada fazia uma curva longa e os faróis varreram um campo aberto antes de voltarmos para o trecho fechado de mato. Tem trabalhadores numa fazenda do Evaldo que não recebem salário, ela disse por fim, que não podem sair, que trabalham em condições que você não quer que eu descreva. Fez uma pausa. Meu marido foi lá conferir, tirou fotos, guardou num pendrive. Sentiu o estômago apertar. E o pendrive? Ele me deu antes de morrer, sem me explicar direito o que era. Só falou que se alguma coisa acontecesse comigo, eu devia entregar para uma jornalista em Palmas. Uma mulher que ele conhecia e que ele sabia que não ia ter medo de publicar. Ela olhou para mim. A mulher de combinado. Olhei rapidamente para ela e depois voltei os olhos para a estrada. E esse pendrive tá onde? Ela abriu levemente a gola da blusa e mostrou um cordão fino no pescoço. No cordão havia um invólucro pequeno de plástico grosso, do tipo impermeável que pescador usa para guardar iscas. Dentro, mal dava para ver, havia um objeto pequeno e escuro. Eles ficaram 4 dias tentando me fazer revelar onde estava. Ela disse, a voz completamente plana agora, de quem já processou aquilo de um jeito que a gente não deveria ter que processar. Não revelei. Fiquei quieto por um momento. E como você saiu de lá? Um dos homens que me guardava era mais novo. Devia ter uns 18, 19 anos. Não era do tipo dele, sabe? Dava para ver que tinha sido fisgado sem entender bem no que estava entrando. Na 3ª noite, ele esqueceu de amarrar os pulsos com a mesma força. Uma pausa. Não foi de propósito, mas eu aproveitei. Engoli em seco. A fotografia, falei. Como ela foi parar com você? Eles deixaram comigo de propósito. A voz ficou mais fria. Para eu entender que se eu fugisse e alguém me encontrasse, esse alguém também viraria problema.
É o tipo de recado que eles mandam. Você contamina quem te ajuda. Ela olhou para mim. Por isso eu mandei você continuar dirigindo. Fiquei pensando naquilo. Você devia ter me deixado na estrada, ela disse, num tom que não era acusação. Era quase desculpa. Não ia fazer isso. Você não sabe no que entrou. Agora eu sei. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Depois virou o rosto para frente de novo. Você tem família? Ela perguntou, e havia uma delicadeza naquela pergunta que me pegou de surpresa. Demorei para responder. Tive, falei. Ela não perguntou mais nada sobre isso. Simplesmente ficou quieta, respeitando o tamanho daquela palavra. Tive. 3 letras que carregam um mundo inteiro quando a gente as fala desse jeito. Dirigi por mais uns 15 quilômetros sem que nenhum dos dois dissesse nada. O silêncio entre a gente tinha mudado de qualidade. Não era mais o silêncio desconfiado do começo, aquele silêncio tenso de 2 estranhos medindo um ao outro. Era outro tipo. O tipo de silêncio que nasce quando 2 pessoas já contaram coisa suficiente para saber que o outro é gente de verdade. Lá fora, o cerrado da noite passava escuro e quieto. De vez em quando, os faróis iluminavam um par de olhos vermelhos no acostamento, algum animal parado, que sumia no escuro quando o caminhão se aproximava. Foi quando eu notei o painel. A luz da temperatura do motor tinha acendido. Uma luz laranja discreta, mas que eu conheço bem. Conheço porque já me deu trabalho antes. Significa que o motor está aquecendo acima do normal. Pode ser pouca coisa. Pode ser o começo de um problema sério. Merda, murmurei baixo. O quê? Motor tá esquentando. Bati palma suave no volante, como quem quer que o problema resolva sozinho. Não resolveu. A luz continuou laranja, firme. Vou precisar parar, abrir o capô, checar o nível de água. Não podemos parar. Se eu não parar, esse motor vai travar e aí a gente não vai a lugar nenhum nunca mais. Ela apertou os lábios, reduzi a velocidade e comecei a procurar um acostamento largo. Uns 2 quilômetros à frente, onde a estrada abria um pouco, encostei o caminhão, desliguei o motor e deixei ele descansar. Peguei a lanterna no compartimento embaixo do banco e desci. A noite do cerrado tem um cheiro diferente. Úmido e seco ao mesmo tempo, aquela mistura de terra quente que não arrefeceu direito com o orvalho que começa a descer. As cigarras tinham diminuído, mas não tinham parado. E lá longe, algum animal fazia um chamado baixo que ecoava no campo aberto. Abri o capô. O motor soltou aquele bafo quente característico. Esperei um pouco antes de abrir o reservatório de água. Estava baixo. Não crítico, mas baixo. Tinha um galão d'água preso na grade do caminhão. Reserva de emergência. Sempre carrego. Enquanto eu despejava a água no reservatório, ouvi a porta da cabine abrir. Olhei. A Sueli tinha descido devagar, segurando na lateral do caminhão para não perder o equilíbrio. Ficou parada a alguns metros de mim, olhando para o céu. Quantas estrelas! Ela disse baixo. Olhei para cima sem querer. Era verdade. Longe das cidades, longe de qualquer luz, o céu do cerrado à meia-noite é uma coisa que impressiona até quem já viu muitas vezes. Um azul escuro, quase preto, coberto de pontos brancos que parecem perto demais para serem reais. A Débora gostava muito de estrela, falei sem querer. Percebi que tinha falado o nome em voz alta só depois que saiu. Fazia tempo que eu não falava o nome dela em voz alta. A Sueli me olhou, mas não perguntou quem era. Meu marido também gostava, ela disse. Falava que cada um tem uma estrela. Uma pausa. Eu achava bobagem. Agora não sei mais. Fechei o reservatório, fechei o capô com cuidado. Fiquei parado por um segundo, olhando para o céu também. 2 pessoas no meio da noite do cerrado, cada uma carregando um morto no peito, olhando para as mesmas estrelas. Às vezes a vida faz esses encontros que não pedem permissão. Vamos, falei. Subimos de volta para o caminhão. Eu dei a partida. O motor respondeu normal, temperatura voltando para o lugar. A estrada continuava na frente, quieta e escura, e eu continuei dirigindo. Mas alguma coisa tinha mudado sutilmente dentro da cabine. Não sei explicar direito. É o tipo de coisa que não tem nome.
Quando dois estranhos param de ser completamente estranhos sem terem feito nada de especial para isso acontecer. Quando a guarda baixa 1 centímetro só, o suficiente para deixar o outro ser gente de verdade. Dirigi mais uns 30 quilômetros em relativa paz, até que o espelho retrovisor me entregou o que eu não queria ver. 2 faróis, distantes, mas regulares, mantendo a mesma distância do meu caminhão sem me alcançar e sem ficar para trás. Podem ser coincidência, eu pensei. Pode ser qualquer carro qualquer numa estrada pública de madrugada. Acelerei um pouco. Os faróis aceleraram junto. Reduzi. Eles reduziram. Olhei para Sueli. Ela já estava olhando para o espelho do lado dela e a expressão no rosto dela me disse tudo o que eu precisava saber sem que ela precisasse abrir a boca. Não era coincidência. Capítulo 4. Perseguição na madrugada. Aprendi uma coisa no começo da vida de caminhoneiro que um veterano me ensinou numa parada de caminhão em Anápolis, numa noite em que eu tinha acabado de me assustar com um carro que fechou minha frente numa descida. Na estrada, ele disse: "O medo não pode morar no volante. Pode morar em você, pode apertar seu peito, pode deixar seu pescoço suado, mas não pode chegar nas suas mãos, porque as mãos precisam estar limpas para tomar decisão." Lembrei disso enquanto olhava para o espelho retrovisor. Os 2 faróis continuavam lá, nem mais perto nem mais longe, com aquela paciência calculada de quem não tem pressa porque sabe que o outro não vai a lugar nenhum. "Quanto tempo eles estão aí?" Sueli perguntou baixo, como se falar alto pudesse ser ouvido por quem estava atrás. "Uns 5 quilômetros. Segurei o volante firme. "Você reconhece o carro?" Ela ficou olhando pelo espelho do lado dela. "Não dá para ver, só os faróis. São 2 faróis altos, espaçados, caminhonete ou SUV." Ela fechou os olhos por 1 segundo. "Caminhonete", ela disse. "É o que eles usam sempre." Apertei levemente o maxilar e olhei para a estrada à frente. Estávamos num trecho aberto, pouca curva, visibilidade boa nos 2 sentidos. Não era lugar de tentar nada. Numa reta aberta, eles podiam simplesmente acelerar e me alcançar quando quisessem. E num caminhão com carga, eu não ia ganhar corrida nenhuma. Precisava de curva. Precisava de trecho fechado. Precisava de alguma coisa que desse vantagem a quem conhece o caminhão e a estrada melhor do que quem persegue. "Você sabe se tem alguma saída antes de combinado?" Perguntei. "Alguma estrada lateral, vicinal, qualquer coisa?" Ela pensou por alguns segundos. "Eu passei por essa região uma vez, faz uns 2 anos, franziu a testa. "Tinha um vilarejo, pequeno, acho que chamava Brejinho ou coisa assim. Tinha uma estrada de terra saindo antes da curva grande, uns 20 quilômetros à frente. Você lembra qual lado?" "Direito. Tinha uma placa velha de posto de gasolina que tinha fechado. Guardei aquilo na cabeça. 20 quilômetros. Continuei na velocidade que estava, sem acelerar, sem desacelerar. Não queria que eles soubessem que eu tinha percebido. Enquanto eles pensassem que eu estava dirigindo normalmente, eu tinha alguma vantagem. Pequena, mas alguma." Sueli ficou quieta do meu lado e eu podia sentir a tensão nela mesmo sem olhar. Ela estava com o corpo levemente inclinado para frente, os ombros duros, as mãos no colo segurando uma na outra com cuidado por causa dos pulsos. Mas os olhos estavam secos e firmes. Aquela mulher tinha ultrapassado o ponto em que as lágrimas ajudam. "Eles vão tentar me parar ou vão tentar me tirar do caminhão?" Perguntei diretamente. Ela não hesitou. "Os 2, armados?" "Sempre." Respirei fundo pelo nariz e soltei devagar pela boca. "Tá bom", falei, mais para mim mesmo do que para ela. Os quilômetros foram passando com aquela lentidão que só acontece quando a gente está esperando algo. Cada curva que surgiu na estrada, eu torci para ser o início do trecho que ela tinha descrito. Cada acostamento largo, eu varri com os olhos procurando uma saída. Atrás de mim, os faróis mantinham aquela distância constante e irritante.
No 17º quilômetro, o cerrado começou a fechar dos dois lados de novo, as árvores mais próximas da pista, e a estrada começou a se curvar levemente para a esquerda num longo arco. Melhor, no 19º, eu vi. No lado direito da pista havia uma placa de alumínio amassada. A pintura quase toda saída, inclinada num ângulo estranho, como se um carro tivesse batido nela algum dia e ninguém tivesse endireitado. Mas ainda dava para distinguir a silhueta de um bico de gasolina desenhado. Embaixo da placa havia uma entrada de terra batida, estreita, que sumia no escuro entre o mato. "É essa?" perguntei. "Acho que sim." Não tinha tempo de ter certeza. Apaguei os faróis do caminhão. Senti a Sueli prender a respiração ao meu lado. Na escuridão quase completa, com só a luz fraca do painel me orientando, virei o caminhão bruscamente para a direita. As rodas traseiras derraparam um pouco na terra fofa da entrada, levantando uma nuvem de poeira que eu imaginei, mas não pude ver. O caminhão entrou na estrada de terra balançando, a carga batendo nas grades, e eu segurei o volante com as duas mãos firmes enquanto procurava a largura da estrada no escuro. 20 metros dentro da vegetação, parei completamente. Motor ligado, faróis apagados, respiração contida. Olhei pelo espelho. Na pista principal, o par de faróis passou reto. Passou. Continuou reto na BR, sem diminuir. Fiquei olhando até as luzes sumissem na curva lá na frente. Soltei o ar que estava segurando. "Foram!" eu disse. Sueli não respondeu imediatamente. Quando eu olhei para ela, ela estava com a cabeça levemente inclinada para baixo e os ombros tensos, mas descendo devagar, como quem estava soltando um peso enorme. "Por enquanto," ela disse. Fiquei parado ali dentro da vegetação por uns 10 minutos. Não liguei os faróis, não mexi em nada, só escutei. O motor do caminhão, as cigarras, o vento nas folhas, algum inseto batendo no para-brisa atraído pelo calor do motor. Nenhum carro voltou. Quando liguei os faróis de novo e avaliei a estrada de terra à minha frente, vi que ela era estreita, mas transitável. Tinha vegetação roçando nos dois lados, capim alto, mas o chão estava razoavelmente firme. "Essa estrada leva a algum lugar?" perguntei. "Ao vilarejo, eu acho. Brejinho. Deve ter umas pessoas, talvez uma igrejinha, essas coisas do interior. E de lá até Combinado? Não sei o caminho exato." Ela pausou. "Mas se tiver alguém no vilarejo, alguém pode indicar." Avancei devagar pela estrada estreita. O caminhão era grande demais para aquele caminho e eu sabia disso, mas não havia alternativa. Cada curva fechada, eu segurava a respiração esperando não ter uma vala ou um barranco do outro lado. Dirigi com uma atenção que eu raramente precisava ter, o tipo de atenção que cansa mais do que 10 horas de asfalto. Levou uns 25 minutos até aparecerem as primeiras casas. Brejinho era exatamente o que o nome prometia. Umas 20 casas baixas, muitas sem reboco, alinhadas em 2 ruas de terra. Uma igrejinha pintada de branco num lado, um bar com grade de ferro fechada com cadeado. Nenhuma luz acesa. Silêncio completo de interior de madrugada, aquele silêncio espesso que quem cresceu em cidade grande nunca conhece direito. Parei o caminhão e olhei em volta. "Que horas são?" Sueli perguntou. Olhei para o painel. 1h40. Ela suspirou. "Não tem como acordar ninguém agora." "Não." Ficamos os dois olhando para as casas escuras. Havia um lote vazio entre 2 delas, largo o suficiente para eu encostei o caminhão sem bloquear a rua. Manobrei com cuidado e parei ali. "A gente pode ficar aqui até clarear," eu disse. "Quando tiver gente acordada, peço informação. De manhã cedo a gente retoma." Ela assentiu. Desliguei o motor. O silêncio do cerrado entrou pela fresta da janela entreaberta. Cheiro de terra úmida, capim, fumaça de lenha vinda de alguma casa que ainda tinha brasa de jantar. Eu estava exausto. 10 horas de estrada, mais aquela perseguição tinham sugado o que sobrava. Mas o tipo de cansaço que eu sentia não era só do corpo.
Era um cansaço de dentro, aquele que a gente carrega quando fica muito tempo fazendo força para se manter inteiro. Você pode dormir um pouco, disse para ela. Eu fico de olho. Você também precisa. Depois, ela quis discutir, mas o corpo dela não deixou. Em menos de 10 minutos, ela tinha o rosto encostado no vidro da janela. A respiração regulando de volta para aquele ritmo lento de quem dorme com medo, mas dorme porque não tem mais escolha. Eu fiquei olhando pelo para-brisa para o vilarejo escuro, e foi na solidão daquele momento, enquanto a Sueli dormia do meu lado e o mundo lá fora ficava quieto, que o passado resolveu aparecer. Não foi gradual, foi de uma vez, como sempre é quando a guarda baixa. A Débora, não a lembrança da morte, não a irmã na calçada, não o enterro, não os primeiros meses de casa vazia. Lembrei dela viva, da forma mais banal possível. Ela sentada na cozinha numa tarde de sábado, descalça, tomando café com a xícara na mão e lendo alguma coisa no celular. Eu tinha chegado de viagem cansado e ela tinha olhado para mim sem parar de ler e dito: "Apenas tem feijão no fogo, Marcos." E aquilo tinha sido o suficiente. Aquilo tinha sido casa. Pisei rápido, engoli seco. Olhei para Sueli dormindo. Ela tinha perdido o marido também, mas ela ainda estava lutando. Ainda tinha alguma coisa para fazer, algum lugar para chegar, alguém para entregar aquilo que o marido tinha deixado, algum motivo que a mantinha de pé, mesmo com os pulsos machucados e a exaustão de 4 dias de cativeiro. Eu tinha perdido a Débora e tinha parado de ter motivo para qualquer coisa que não fosse a estrada. Mas ali, naquela madrugada esquecida de Brejinho, dentro do meu caminhão velho, com uma mulher que eu nem conhecia no banco do lado, alguma coisa pequena e difícil de nomear tinha se movido dentro de mim. Não era alegria, não era cura. Era só aquela sensação antiga de ser necessário, de ter alguém que precisava que eu chegasse. Encostei a cabeça no apoio e fechei os olhos. 15 minutos só, me disse. Mas antes de adormecer, num último pensamento semiconsciente, percebi que havia parado de olhar para o retrovisor pelo menos por uns 20 minutos. E que aquele descanso, pequeno como era, tinha um nome: confiança. Capítulo 5. O que a gente carrega sem saber. Acordei com o canto de um galo, não de supetão, não assustado. Acordei devagar, camada por camada, como quem sobe de uma água funda. O pescoço estava travado do jeito torto que eu tinha dormido, a boca seca, e por 2 ou 3 segundos eu não soube onde estava. Depois, o cheiro de diesel me lembrou. Olhei para o lado. O banco do passageiro estava vazio. O coração disparou antes que eu pudesse pensar. Me endireitei rápido, olhei pelos espelhos, olhei pelo para-brisa. A rua de terra do vilarejo estava banhada pela luz rosacea do começo de manhã. Aquela luz que no cerrado tem uma qualidade diferente, mais limpa, como se o dia estivesse pedindo licença antes de entrar de vez. Sueli estava sentada no degrau do pneu traseiro do caminhão. Soltei o ar. Ela tinha os cotovelos apoiados nos joelhos e o rosto voltado para a rua, olhando as galinhas que já andavam livres entre as casas. Tinha arrumado o cabelo de algum jeito, preso atrás, com o que parecia ser um elástico que ela achou no fundo do bolso. Os pulsos estavam apoiados nos joelhos com cuidado. As marcas escuras ainda feias, mas ela não parecendo mais tão frágil quanto na noite anterior. Desci do caminhão com cuidado, para não acordar o vilarejo antes da hora, e fui me sentar num canto de pedra próximo. Ela me ouviu chegar, mas não virou o rosto imediatamente. "Você roncou?" ela disse. Mentira. Verdade. Havia um fio de algo quase sorriso na voz. Não muito, mas roncou. Não respondi. Esfregue o rosto com as mãos tentando espantar o resto do sono. O vilarejo estava acordando devagar. Uma porta abriu numa das casas e uma mulher velha apareceu na soleira, xícara na mão, olhando para o caminhão com a expressão neutra de quem já viu de tudo e pouca coisa ainda causa espanto. Levantei a mão em cumprimento. Ela acenou de volta, deu uma gole no café e entrou para dentro. Interior do Brasil tem isso.
A gente aparece num lugar às 6 da manhã, num caminhão estranho, e ninguém pergunta nada logo de cara. Deixam a pessoa existir um pouco antes de perguntar. Você dormiu? Perguntei para Sueli. Algumas horas. Ela olhou para os pés descalços na terra, as sandálias ao lado. Você sabe que faz muito tempo que eu não dormia mais de 2 horas seguidas? Quanto tempo? Desde que meu marido morreu. Ficamos em silêncio. Uma galinha passou na frente da gente com aquela pressa sem destino que galinha tem. Lá atrás, numa casa mais distante, um rádio de pilha tocava uma música sertaneja antiga com a voz arranhada de quem está num sinal ruim de AM, o tipo de música que só existe de manhã cedo no interior. Qual era o nome dele? Perguntei. Ela demorou um pouco. Gilmar, ela disse. Gilmar Souza. Todo mundo chamava de Gil. Uma pausa. Ele era desses homens que a gente demora para entender que gosta. Sabe, não era bonito, não era de muito papo, mas era presente, estava sempre lá quando importava. Fiquei ouvindo. A gente tinha uma filha, ela continuou, e a voz mudou sutilmente. Ficou mais funda. Tem uma filha. Ela tá com minha irmã em Araguaína desde que o Gil morreu. 8 anos. Chama Rebeca. Engoli em seco. Ela sabe onde você está? Minha irmã sabe que eu saí para resolver uma coisa. Não sabe os detalhes. Ela respirou fundo. Não podia contar. Quanto menos gente soubesse, mais seguro para Rebeca. Olhei para ela de lado. Uma mulher que atravessou 4 dias de cativeiro, fugiu, desmaiou numa estrada, acordou no caminhão de um desconhecido, passou a madrugada sendo perseguida e a preocupação central era a segurança da filha. Pensei na Débora de novo. Ela queria ter filho. A gente tentou por um tempo, não aconteceu, e ela nunca fez disso um peso. Se vier, vem, ela dizia. Se não vier, somos nós dois, e já é mais do que muita gente tem. Eu tinha concordado na época, mas depois que ela foi, aquele nós dois que ela mencionava transformou em um só. E esse um só ocupava um caminhão e uma casa vazia e 15 anos de estrada, sem nada esperando no fim. Você vai ver ela logo, falei para Sueli. Ela assentiu uma vez, olhando para o horizonte. Vou. Não era pergunta. Era a promessa que ela fazia para si mesma. Meia hora depois, com o vilarejo mais acordado, bati na porta da casa da mulher velha do café. Ela se chamava Dona Zefinha e tinha o tipo de olho esperto de quem viveu bastante e aprendeu a ler gente. Me recebeu na soleira sem abrir a porta de todo, o que é razoável quando um estranho bate cedo, e me ouviu explicar que eu precisava de uma indicação de caminho para Combinado, evitando a BR principal. Ela me olhou por um segundo. Depois olhou para o caminhão onde a Sueli estava esperando. Depois me olhou de novo. Entra, ela disse, abrindo a porta. A casa era pequena, cheiro de café passado na hora e de madeira velha. Uma santa de gesso na prateleira, um calendário de 2 anos atrás na parede, uma mesa com 4 cadeiras, onde ela nos serviu café preto e 2 pedaços de bolo de fubá embrulhados num pano de prato. A Sueli entrou depois de mim, devagar, segurando os pulsos para dentro, tentando esconder as marcas. Mas Dona Zefinha viu. A gente sempre vê quando sabe o que procurar. Ela não disse nada. Só colocou mais uma xícara na mesa. Comemos em silêncio por um momento. O bolo era bom, denso, com aquele gosto de casa que o bolo de fubá feito em fogão a lenha tem e que nenhuma padaria do mundo consegue reproduzir. Para Combinado, evitando a BR, Dona Zefinha disse por fim, as mãos na mesa. Você vai sair do vilarejo pela estrada do lado do Curral Vermelho. Vai uns 18 quilômetros numa vicinal que passa pela Fazenda Esperança, que é abandonada, mas a estrada tá boa ainda. Depois tem um cruzamento com uma mangueira enorme do lado esquerdo. Você dobra para a esquerda, mais uns 25 quilômetros, e você cai na saída sul de Combinado. Guardei tudo aquilo com cuidado na memória. Tem movimento nessa vicinal? Perguntei. Ela me olhou com aquele olho de quem entende a pergunta por baixo da pergunta. Cedo assim, quase nenhum. Assentiu com a cabeça e ficou em silêncio por um momento. Você tem filha?
Ela perguntou de repente, olhando para Sueli. A Sueli levantou os olhos da xícara. Tenho 8 anos. Dona Zefinha assentiu devagar, como se isso confirmasse alguma coisa que ela já sabia. Então vai logo, ela disse simplesmente. Nos levantamos. Eu tirei algum dinheiro do bolso para deixar pelo café e pelo bolo, mas ela fez um gesto rápido com a mão, negando sem discutir. Acompanhou a gente até a porta. Quando estávamos descendo o degrau, ela falou uma última coisa, para Sueli, em voz baixa. Deus vai na frente. Sueli parou um segundo e olhou para a velha. Obrigada, dona, ela disse, com uma voz que eu percebi estar embargada por baixo da firmeza. A vicinal que Dona Zefinha indicou era estreita, mas boa, como ela prometeu. O sol já estava subindo rápido, daquele jeito do cerrado que em 40 minutos vai de rosado para branco quente, e a terra vermelha da estrada tinha aquela luminosidade de manhã que é bonita do jeito que só é bonita quando a gente tem condição de apreciar. Eu não estava bem com condição de apreciar, mas notei mesmo assim. Passamos pela Fazenda Esperança, que era um conjunto de construções de tijolos caindo aos pedaços, com o telhado de uma das casas completamente desabado e uma mangueira velha enorme no terreiro. O nome escrito num pedaço de madeira sobre o portão aberto, Faz, Esperança, letras pintadas que o tempo estava apagando. Que nome para um lugar assim? Sueli disse baixo, olhando enquanto passávamos. Às vezes, a esperança fica quando as pessoas vão, falei. Ela me olhou de lado com uma expressão que eu não soube classificar bem. Alguns quilômetros depois, ela quebrou um silêncio que tinha durado um bom trecho. Você disse que teve família, ela falou. Sua esposa morreu? Há 3 anos. Como era ela? A pergunta me pegou de jeito. Não era o tipo de pergunta que as pessoas costumavam me fazer. Geralmente diziam sinto muito e mudavam de assunto, aliviadas de não ter que entrar nisso. Ela não. Ela perguntou como era ela, com a naturalidade de quem pergunta o nome de uma cidade. Fiquei uns 2, 3 quilômetros rodando antes de responder. Era o tipo de pessoa que fazia tudo parecer mais simples do que é, disse por fim. Não porque ela fingia que as coisas eram fáceis, era porque ela via saída onde eu só via parede. Fiz uma pausa. E ela gostava muito de cerrado. Achava bonito onde todo mundo acha seco. Ela tinha razão, Sueli disse. É bonito. Olhei para fora. O cerrado da manhã passava dos 2 lados com suas árvores tortas e suas cores que não são exatamente verdes nem exatamente amarelas. Aquela paleta entre os dois que só existe aqui. No alto, um casal de gaviões cruzava o céu azul-branco com aquela preguiça elegante de quem sabe que o vento faz o trabalho. Faz 3 anos e você ainda está na estrada por causa dela? Sueli perguntou. A pergunta foi direta, mas não teve crueldade. Demorei de novo. Não sei se é por causa dela, falei honestamente. Acho que é para não ficar parado. Parado dói mais. Eu sei o que é isso. Sei que sabe. Silêncio de novo, mas um silêncio diferente dos anteriores. Mais pesado não, na verdade mais leve, como quando a gente coloca no chão um peso que carregava e percebe que os ombros doem menos. Você se culpa por alguma coisa? Ela perguntou, e essa me pegou de verdade. Fiquei com os olhos na estrada, as mãos no volante, e por um momento só ouvi o motor e os pneus na terra. Ela morreu numa sexta que eu estava em viagem. Falei. Simples assim. Se eu tivesse em casa não ia mudar nada. Aneurisma não escolhe hora. Pausa longa. Mas tem uma parte minha que fica perguntando o que ela fez naquela manhã sozinha. Se tomou café, se ficou ouvindo música, se tentou me ligar e eu não atendi porque o sinal estava ruim numa serra que eu estava passando. A voz não saiu embargada. Saiu plana. Como se eu estivesse falando de tempo ou de estrada. Às vezes é assim que a dor mais funda aparece, sem drama, sem lágrima, só aquela frieza seca de coisa que a gente revisitou sozinho tantas vezes que já não tem como sangrar mais. Sueli ficou em silêncio um tempo. Ela tentou te ligar? Ela perguntou com cuidado. Não sei. Desviei de um buraco na estrada. Nunca tive coragem de checar o histórico do celular dela. Mais silêncio.
Depois ela falou, devagar. O Gil me mandou uma mensagem de voz no dia que morreu. Umas 2 horas antes do acidente. Ela parou. Eu vi o aviso e não ouvi na hora porque estava dando banho na Rebeca e achei que era coisa de trabalho. Pensei que ouvia depois. Eu não precisei perguntar o resto. Você ainda não ouviu? Falei. Ouvi. 1 semana depois. A voz estava completamente quieta, controlada com um esforço que eu conseguia imaginar. Ele só falava que chegava cedo para jantar, que queria comer a carne de panela que eu faço. Uma pausa. Só isso. Piscamos os dois em silêncio, cada um olhando para frente, cada um carregando o seu. A estrada fez uma curva suave e do lado esquerdo surgiu a mangueira enorme que Dona Zefinha tinha descrito. Gigantesca, antiga, com a copa densa que dava sombra suficiente para cobrir uns 4 caminhões. Um tronco que devia ter uns 2 metros de diâmetro, raízes que levantavam a terra em volta como costelas do solo. Dobrei para a esquerda. 25 quilômetros, eu disse. Ela assentiu. Mas antes que eu acelerasse, ela falou uma última coisa. Marcos. O que você está fazendo aqui por mim? Ela pausou. Não é pouca coisa. Você sabe disso? Olhei para frente. Sua filha precisa de você em casa, falei. Isso basta. Ela não respondeu. Mas do canto do olho eu vi ela levar a mão ao cordão do pescoço e segurar o invólucro do pendrive com os dedos por um momento, como quem reafirma para si mesmo o motivo de cada passo. E eu pisei no acelerador. 25 quilômetros. Faltava pouco, mas eu já sabia, com aquela certeza que a estrada ensina antes que a cabeça alcance, que não era o fim que importava. Era o que a gente estava carregando até lá. Capítulo 6. A virada faltavam uns 17 quilômetros para combinado quando o pneu estourou. Não foi aos poucos. Foi aquele estouro seco, violento, que parece um tiro. O caminhão puxou forte para a direita num segundo. A direção ficou pesada, como coisa viva, tentando escapar das mãos. E eu precisei de toda a força dos braços e de tudo que aprendi em 15 anos para não deixar o bicho sair da estrada. Segura! Gritei para Sueli, sem precisar explicar o quê. Ela se agarrou no apoio da porta com os 2 pulsos de um jeito que eu sabia que doeu, mas ela não fez barulho. O caminhão foi desacelerando numa oscilação pesada, solavanco atrás de solavanco, até que consegui encostar no acostamento largo e parar. Tirei a chave. Ficamos os 2 imóveis por uns 3 segundos, só ouvindo o motor pingar esfriando e a poeira que a frenagem levantou, assentando ao redor do para-brisa. Você tá bem? Perguntei. Tô. Ela olhava para o para-brisa. Pneu? Pneu. Desci para confirmar o que eu já sabia. O pneu traseiro direito tinha estourado de vez, a borracha rasgada, o aro apoiado direto na terra. Troquei pneu de caminhão centenas de vezes na vida. Sei fazer, mas demora. Macaco de caminhão, retirar os parafusos, encaixar o estepe que eu carregava preso embaixo da carroceria. Em condições normais, eram uns 40 minutos de trabalho. Aquilo não era condição normal. Olhei para os 2 lados da vicinal. Vazia. Mas eu sabia que vazia não significava segura. Voltei para a cabine e peguei o macaco e a chave de roda do compartimento de ferramentas atrás do banco. Quando eu desci de novo, a Sueli já tinha descido também e estava parada ao lado da roda, olhando. Eu ajudo, ela disse. Com esses pulsos não vai. Eu seguro as coisas, posiciono peça, faço o que não precisa de força. Não perdi tempo discutindo. Ela foi útil. Segurou a lanterna debaixo da carroceria enquanto eu encaixava o macaco, me passou os parafusos na ordem certa conforme eu tirava, me avisou quando o caminhão começou a assentar para um lado e precisei reposicionar. Trabalhamos em silêncio a maior parte do tempo, com aquela sincronia improvisada de 2 pessoas que precisam que a coisa funcione. O sol estava alto agora, batendo de cheio nas costas. O suor escorria pela minha nuca e pela espinha, a terra vermelha ia acumulando nas calças e o calor do asfalto subia de baixo como forno aberto. Estávamos no meio da troca quando ouvi. Motor. Ainda longe, mas na mesma vicinal. Olhei para Sueli.
Ela tinha ouvido também. Os olhos dela encontraram os meus, com aquela pergunta que nenhum dos dois precisou fazer em voz alta. Pode ser qualquer um, pensei. Mas os dois sabíamos que a probabilidade de ser qualquer um, naquela vicinal sem movimento às 10 da manhã, era a mesma probabilidade de coincidir 2 vezes. Quanto falta? Ela perguntou baixo. 10 minutos no mínimo. O motor lá longe ficou mais alto. Não eram 10 minutos que a gente tinha. Vai, ela disse. Não tem como ir mais rápido. Vai do jeito que tá. Eu subo. O pneu não aguenta correr no aro. Vai destruir a roda inteira. E aí sim, a gente para de vez. Ela olhou para a estrada e depois para mim, pesando. O motor ficou mais alto ainda. Foi quando eu vi o caminho de roça. Não era nem estrada. Era uma abertura no mato do lado esquerdo, larga o suficiente para um trator, provavelmente usada por alguma fazenda da região para acessar um campo que não dava para ver da vicinal. A vegetação tinha crescido no meio, capim alto, mas o leito ainda estava lá. E do lado oposto à abertura havia uma paineira velha, com o tronco enorme, um daqueles espinheiros do cerrado com espinhos compridos que ninguém enfrenta sem necessidade. Sobe no caminhão, eu disse. Mas o pneu... Sobe. Ela subiu. Eu joguei as ferramentas na carroceria sem guardar direito. Subi no banco e dei a partida. Manobrei o caminhão com cuidado em direção à abertura no mato. Com o pneu danificado, a direção estava pesada. E o caminhão balançava feio, mas entrou. Uns 15 metros para dentro da vegetação, onde a folhagem fechava o suficiente para cobrir boa parte do caminhão, quando visto da vicinal, parei. Desliguei o motor. Fica quieta, falei baixinho. Ela não respondeu. Ficou completamente imóvel do lado de cá, olhando pelo espelho externo. Esperamos. O motor do outro veículo ficou mais alto, e depois os ouvi passando na vicinal. Pela fresta da vegetação, dava para ver a lateral, uma caminhonete branca, cabine dupla, vidros escuros. Passou em velocidade moderada, não lenta de quem procura, mas não rápida de quem já desistiu. Velocidade de quem varre os 2 lados da estrada com os olhos. Passou. Continuou. Fiquei contando os segundos. 30, 60. O som do motor foi sumindo. Soltei o ar e encostei a cabeça no volante por um segundo. Eram eles, ela disse. Não era pergunta. Caminhonete branca com vidro escuro. Ela fechou os olhos. É a deles, sim. Me levantei do volante. Temos que terminar o pneu agora. Eles vão perceber que não passamos na saída de combinado e vão voltar. Desci correndo, peguei as ferramentas da carroceria e trabalhei nos parafusos restantes com uma pressa que eu nunca tinha dado a um pneu antes. Os dedos já estavam machucados dos parafusos presos, o joelho na terra, o sol queimando o pescoço. A Sueli desceu e ficou parada alguns metros atrás, de olho na vicinal. 7 parafusos. 6. 5. Marcos. Que foi? Eles pararam. Olhei para cima. Ela estava olhando pela abertura no mato, em direção à vicinal com os olhos cerrados. Como você sabe. Não ouço mais o motor. E faz tempo que passou. Continuei nos parafusos. 4, 3. Sobe, eu disse. Sobe agora. Quando eu terminar esse último, a gente vai. Faltam 2. Sobe, Sueli. Ela hesitou um segundo, depois foi até a porta do passageiro. 2 parafusos. 1. Me levantei, guardei a chave de roda na carroceria, dei a volta correndo e subi no banco. Dei partida. O motor respondeu. Saí da abertura no mato de ré, batendo em galho, ouvindo a vegetação arranhar a lateral do caminhão, de um jeito que em outro dia teria me incomodado muito. Hoje não importava. Quando a traseira do caminhão chegou na vicinal, olhei pelos espelhos nos 2 sentidos. Do lado esquerdo, a uns 300 metros, a caminhonete branca estava parada no acostamento, e 2 figuras estavam de pé fora do veículo, olhando na nossa direção. Por um segundo, nenhum dos 2 grupos se moveu. Depois, as 2 figuras começaram a andar de volta para as portas da caminhonete. Vai, Sueli disse, com uma voz que era pura urgência. Virei para a direita e acelerei. O pneu novo segurou.
O caminhão ganhou velocidade na vicinal e eu não olhei para o retrovisor nos primeiros 2 minutos, porque não precisava. Ouvia o motor da caminhonete acelerando atrás, o som subindo rápido. Mas o que aqueles homens não sabiam, o que quem persegue caminhão na vicinal geralmente não sabe, é que caminhão carregado tem aderência que caminhonete não tem em estrada de terra. Em reta, eu perdia. Em terra irregular, com curva, com buraco, o peso do caminhão trabalhava a meu favor. Cada buraco que eu passava sacudindo, eles sacudiam mais. Cada curva que eu fazia largo, eles precisavam frear mais. Fui abrindo distância aos poucos. Não muito. Não o suficiente para relaxar, mas o suficiente. Sueli ficou em silêncio, as 2 mãos apoiadas no painel, o corpo inclinado para frente, como se mais 10 centímetros de postura fossem fazer o caminhão andar mais rápido. 14 quilômetros. 12. 10. Foi no 8º quilômetro que a vicinal terminou e o asfalto começou. Uma placa desbotada anunciava o começo do perímetro urbano de Combinado. Casas esparsas dos 2 lados, um campo de futebol com traves enferrujadas, uma igrejinha com o sino lá no alto. Em asfalto, eu perdia a vantagem. Mas em asfalto também havia testemunha, havia movimento, havia olhos. Acelerei mais um pouco e entrei na cidade. A caminhonete branca entrou logo atrás, mas não chegou a 10 metros de mim, porque no entroncamento principal de Combinado, bem no centro, havia uma viatura da Polícia Militar parada com 2 agentes do lado de fora, tomando café num copo descartável, conversando com o dono do bar ao lado. Parei o caminhão bem na frente da viatura. Desci antes que Sueli pudesse dizer qualquer coisa. "Moço!" Chamei o agente mais próximo, com a voz mais firme que eu conseguia. "Preciso de ajuda." O agente olhou para mim, olhou para o caminhão, olhou para a caminhonete branca que tinha parado uns 50 metros atrás e já estava dando ré devagar. "O que foi?" O agente perguntou, endireitando o corpo. "Tem uma mulher no meu caminhão que foi mantida em cativeiro. Os homens que fizeram isso estão naquela caminhonete branca que acabou de dar ré." Os 2 agentes se olharam por meio segundo. Depois, os 2 foram para o carro ao mesmo tempo. O que veio depois tem a qualidade turva das coisas que acontecem quando a adrenalina começa a baixar e o corpo percebe o que gastou. A caminhonete não conseguiu sair de Combinado. Os agentes bloquearam a saída e chamaram reforço. Eram 2 homens dentro. Não eram os mesmos que aparecem na fotografia, os que tinham a Sueli no galpão, mas trabalhavam para o mesmo patrão. Isso a polícia levou pouco tempo para confirmar, porque Sueli sabia dar informações com uma precisão que só vem de quem passou dias memorizando cada detalhe que podia ser útil um dia. Ela entregou o pendrive numa delegacia de Combinado, na presença de 2 agentes e de uma mulher que chegou meia hora depois, num carro pequeno empoeirado, de cabelos grisalhos e óculos de grau, com aquele jeito de quem não tem pressa, porque sabe que a pressa é inimiga da verdade. A jornalista. A mulher que o marido da Sueli conhecia. Elas se abraçaram no corredor da delegacia por um tempo e eu fiquei do lado de fora na calçada, encostado no caminhão, olhando a rua de Combinado, acordando no meio da manhã. Uma cidade pequena tem seus próprios ritmos. Homem de bicicleta passando devagar, mulher abrindo o comércio, a grade subindo com aquele barulho metálico, criança com mochila nas costas sendo levada pela mão pela mãe. Um cachorro vira-lata dormindo na sombra de uma árvore, alheio ao mundo. Coisas normais, coisas que continuavam sendo coisas normais, enquanto dentro da delegacia o peso de uma história muito pesada começava a mudar de mãos. Liguei para Neuza. Ela atendeu no segundo toque. "Marcos, que foi? Recebi sua mensagem. Tentei te ligar umas 10 vezes, pensei que tinha acontecido alguma coisa." "Aconteceu", falei, "mas estou bem. A carga está intacta. Vou chegar atrasado em Guaraí, vai precisar avisar o cliente." "Mas o que aconteceu?" Fiz uma pausa. "Te conto depois, Neuza. É história comprida." Ela ficou em silêncio por um momento, com aquele silêncio de quem entendeu que tem coisa séria
mas sabe que não é hora. Tá bem, ela disse. Fica seguro. Tô. Desliguei. Fiquei mais um tempo na calçada. Depois a porta da delegacia se abriu e a Sueli apareceu. Ela estava diferente. Não curada, não resolvida, mas diferente. Como quem entregou um peso que estava carregando há tempo demais e ainda sente o corpo confuso sem ele. Parou à minha frente. Foi aceito, ela disse. O material é forte. A jornalista disse que vai precisar de alguns dias, mas que vai publicar. E você? Vou ficar aqui essa noite. Amanhã cedo pego o ônibus para Araguaína. Ela fez uma pausa. Ver a Rebeca. Assenti. Ficamos em silêncio por um momento na calçada. O sol de combinado batendo de cheio. Um cachorro latindo longe. Então, ela me olhou com uma expressão que eu não consigo descrever com precisão. Não era gratidão somente. Era reconhecimento. O tipo de olhar que diz, eu sei o que você abriu mão, sem precisar de palavras. Você tem para onde ir? Ela perguntou. Tenho entrega em Guaraí. Depois disso, pensei. Casa, falei. E percebi, só quando a palavra saiu, que era a primeira vez em muito tempo que eu falava casa sem sentir aquele peso cinza junto. Capítulo 7. Travessia final. Saí de combinado às 11h30 da manhã. A entrega em Guaraí estava atrasada, eu sabia disso. E o cliente ia reclamar do jeito que cliente sempre reclama quando o caminhão não aparece na hora combinada. Já tinha passado por isso centenas de vezes. Reclamação passa. A carga estava intacta, era o que importava. Mas enquanto eu manobrava o caminhão na rua estreita de combinado para pegar a saída norte, olhei pelo espelho retrovisor e vi a Sueli na calçada da delegacia. Ela estava de pé, os braços cruzados com cuidado por causa dos pulsos, olhando o caminhão partir. Não acenou. Eu tampouco. Mas teve um segundo antes de dobrar a esquina e perder de vista em que nossos olhares se encontraram no espelho. Só um segundo. O tipo de olhar que não precisa de gesto nenhum, porque já diz tudo o que tem para dizer. Dobrei a esquina. E a estrada abriu na minha frente do jeito que a estrada sempre abre, larga e indiferente, sem se importar com o que aconteceu, nem com o que ainda vai acontecer. A BR que ligava Combinado a Guaraí era boa naquele trecho. Asfalto razoável, sinalização presente, caminhão andando no ritmo certo, o tipo de estrada que deixa a mente vagar enquanto o corpo faz o trabalho de dirigir. E a mente varou. Fui pensando na sequência de tudo. Na mulher no chão da vicinal, na fotografia, nos barulhos no mato, na perseguição pela madrugada, no vilarejo de Brejinho, em Dona Zefinha e seu bolo de fubá, e seus olhos que entendiam mais do que perguntavam. No pneu estourado, nas ferramentas no chão, na caminhonete branca nos espelhos. Em tudo aquilo que em outras circunstâncias eu teria passado direto. Se eu tivesse na BR normal, se eu não tivesse tomado o desvio da vicinal, se eu tivesse parado num posto antes de escurecer, como às vezes faço. Se qualquer coisa tivesse sido diferente, a Sueli teria ficado na estrada. O pensamento me assentou no peito com um peso que não era ruim, era só real. Às vezes o acaso tem um peso que parece escolha. Perto do quilômetro 42, onde a estrada passava por uma ponte sobre um rio que no mapa se chamava Rio Formoso, mas que na prática era um córrego largo de água barrenta, eu parei no acostamento sem planejar. Só senti que precisava parar. Desliguei o motor, desci. Fui até a mureta da ponte e fiquei apoiado nela, olhando a água escura passando lá embaixo. A correnteza era tranquila, mas constante, aquele movimento de coisa que não para nunca, mas também não se apressa. As margens, capim e arvoretas se inclinavam sobre a água, e um garça branca estava de pé numa pedra, completamente imóvel, olhando para a água com aquela concentração que garça tem, que parece meditação, mas é fome. Fiquei ali um tempo, não sei exato quanto. Tempo de rio não é tempo de relógio. Pensei na Débora, mas diferente do jeito que eu geralmente penso. Geralmente penso nela e sinto aquele aperto, aquela pontada, aquele nó que fecha a garganta de dentro para fora.
Dessa vez pensei e senti outra coisa junto, não no lugar do aperto, junto com ele. Algo que era quase saudade limpa, não a saudade que dói de raiva, aquela que fica com raiva do tempo por não voltar, a outra, a que reconhece que o que foi, foi de verdade, e que ter sido de verdade é coisa que não some com a morte. A saudade que consegue, nos seus melhores momentos, ser quase gratidão. Eu tive isso, pensei. Muita gente não tem. A garça na pedra moveu o pescoço de repente, mergulhou o bico na água com uma rapidez impressionante e ergueu com um peixe pequeno reluzindo na ponta. Engoliu. Voltou à posição de antes, como se nada tivesse acontecido. Simples assim. A vida continua acontecendo, com ou sem a permissão da gente. Voltei para o caminhão. Guaraí ficava a uns 90 quilômetros de onde eu estava. E cheguei no meio da tarde com o sol já descendo, mas ainda quente. O depósito ficava numa rua industrial, na saída sul da cidade, cercado por outros depósitos e um bar de caminhoneiro na esquina que eu conhecia de passagem. O encarregado do depósito, um homem gordo de bigode espesso chamado Benedito, veio até mim com aquela expressão de quem se preparou para reclamar. Você sabe que era para estar aqui desde o meio-dia? Sei. Falei descendo do caminhão. Tive imprevisto. Imprevisto que tipo? Olhei para ele. O pneu estourado numa vicinal, depois problema no motor, depois uma situação de emergência com uma pessoa que precisou de ajuda. Parei. Se o senhor precisar registrar ocorrência de atraso, eu assino o que precisar assinar. Benedito me olhou por um momento, o bigode se mexendo levemente como mexe quando ele está pesando alguma coisa. Tá bom. Ele disse por fim. Vamos descarregar que ainda dá tempo. Não perguntou mais nada. A descarga levou pouco menos de 1 hora, ajudantes de Benedito trabalhando rápido na paleteira elétrica. Eu fiquei de lado acompanhando, com o formulário de entrega na mão, assinando o que precisava assinar. Quando tudo estava feito e o caminhão estava vazio e leve, do jeito que fica depois da carga, fui ao bar da esquina. Pedi um café e um pão de queijo e sentei numa mesinha perto da janela que dava para a rua. O celular tinha voltado a ter sinal decente desde combinado. Tinha mensagens de Neuza, uma ligação perdida de um número que não reconheci, e uma mensagem de um contato que eu tinha salvo como Estrada, seu Antônio, um caminhoneiro mais velho com quem eu cruzava eventualmente e que vez ou outra mandava mensagem de bom dia com versículo bíblico. A mensagem do seu Antônio era de ontem à noite, horário em que eu estava no meio da perseguição na vicinal, sem saber. Boa viagem, caminhoneiro. Deus vai na frente. Aquelas mesmas palavras. As mesmas que Dona Zefinha tinha dito para Sueli na porta da casa dela em Brejinho, de manhã cedo. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Depois olhei pela janela, para a rua de Guaraí, o movimento morno de fim de tarde, uma criança andando de bicicleta sem as mãos no guidão rindo, uma mulher varrendo a calçada devagar com aquela vassoura que levanta mais poeira do que leva. Tomei o café, comi o pão de queijo. E percebi que estava com fome de verdade, aquela fome que você só sente quando o perigo passou e o corpo entende que pode se ocupar de coisas normais de novo. Tinha uma pousada simples que eu conhecia em Guaraí, perto do centro, onde eu ficava às vezes quando a entrega era tarde demais para compensar voltar. Quarto pequeno, cama razoável, banheiro com chuveiro que às vezes aquecia de verdade e às vezes não. Tomei banho demorado. Fiquei debaixo da água até ela começar a esfriar, e mesmo assim fiquei mais um pouco. O tipo de banho que não é só limpeza, é lavagem de outra coisa que não tem nome. Depois, sentei na beirada da cama, o quarto pequeno em silêncio, o ventilador girando devagar no teto. Tirei do bolso a fotografia. Eu a tinha guardado quando a Sueli me devolveu na delegacia, sem que nenhum dos dois discutisse isso. Era prova, eu sabia, e disse ao agente que a tinha. Ele fotografou com o celular antes de me deixar guardar o original de volta. Não era procedimento correto, provavelmente, mas o agente era um homem de interior que entende que certas coisas têm peso simbólico que a burocracia não alcança.
Olhei para a fotografia. A Sueli amarrada na cadeira, o rosto inchado, os 3 homens de capuz atrás. Olhei por um tempo. Depois virei. Se você encontrou ela, eles já estão perto. Dobrei com cuidado e deixei na mesinha de cabeceira. Deitei. O ventilador girava. Lá fora, Guaraí fazia seus barulhos de interior de fim de tarde, vizinho conversando, cachorro latindo longe, rádio de alguma casa próxima tocando coisa que não dava para identificar, mas que era sertanejo. Sempre é sertanejo no interior do Tocantins no fim de tarde. Fechei os olhos. E dessa vez, diferente de tantas outras noites nos últimos 3 anos, o sono veio sem precisar que eu fosse atrás dele. Acordei cedo, antes do alarme que nem tinha colocado, com aquela claridade branca de cerrado matinal entrando pela fresta da janela. Fiquei deitado por alguns minutos, olhando o teto. Tinha dormido de verdade, sem acordar no meio, sem aquele sobressalto de madrugada que me visitava regularmente desde que a Débora foi embora e que eu aprendi a aceitar como parte da vida, como chuva ou como imposto. Essa noite não tinha tido sobressalto. Levantei, me vesti e desci para a recepção para pegar o café da manhã incluso no diário. Mesa comprida com pão de forma, margarina, queijo, café preto numa garrafa térmica. Uma mulher mais velha que era provavelmente a dona arrumando as coisas com aquela eficiência silenciosa de quem faz o mesmo gesto todo dia e aprendeu a gostar. Me sentei sozinho à mesa. Comi devagar. Enquanto comia, o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Uma voz que eu reconheci mesmo sem ter número salvo. De Marcos. Sueli. Você chegou bem? Cheguei. Coloquei o copo de café de volta na mesa. E você? Tô em combinado ainda. Ônibus para Araguaína sai às 10. Uma pausa. Os 2 homens da caminhonete foram presos ontem à noite. A delegada daqui acionou a Polícia Civil do Tocantins. Tão atrás dos outros também. E o Euvaldo? Por enquanto ele nem sabe que o pendrive foi entregue. A jornalista vai publicar quando a investigação tiver avançado o suficiente para não ter como abafar. Pausa. Ela sabe o que faz. Bom, silêncio curto. Você vai voltar para Araguaína de ônibus sozinha? Sempre viajei sozinha, ela disse. E havia um fio de algo leve naquilo. Não exatamente sorriso, mas a direção de um. Não era isso que eu perguntei. Ela ficou quieta um segundo. Não, ela disse por fim. Não vou sozinha. Minha irmã vem me pegar no terminal. E a Rebeca tá vindo junto. Algo se aquietou dentro de mim ao ouvir isso. Ótimo, falei. Marcos. Você falou ontem que ia para casa depois da entrega. Falei. Vai de verdade? A pergunta chegou sem peso de acusação, sem julgamento. Chegou como chegam as perguntas das pessoas que percebem coisas sobre a gente que a gente mesmo ainda está descobrindo. Olhei pela janela da pousada para o movimento da rua de Guaraí, começando o dia. Vou, respondi. E dessa vez, quando falei, a palavra não saiu com o peso cinza de antes. Saiu limpa. Cuida de você, ela disse. Você também. Fiz uma pausa. E cuida da Rebeca. Todo dia. A ligação encerrou. Fiquei com o celular na mão por um momento, olhando a tela escurecer. Depois terminei o café. Saí de Guaraí às 7h30. O caminhão vazio anda diferente. Mais leve, mais rápido. A suspensão soltinha sem o peso da carga pressionando. Parece que o mundo fica um pouco menos grave. Já reparei nisso centenas de vezes, mas nunca tinha pensado no quanto esse leve era metáfora de alguma coisa. A estrada de volta a Porangatu cortava o cerrado na direção sul, e o sol da manhã batia no para-brisa de frente, daquele dourado baixo que obriga a para-sol. Coloquei o viseiro, regulei o retrovisor, acertei o rádio que dessa vez encontrou uma estação decente tocando música raiz, viola e voz, coisa que a Débora gostava muito e que eu tinha parado de ouvir depois que ela foi porque doía. Hoje, colocou para tocar. Ficou tocando. O cerrado passava dos 2 lados, as árvores tortas e os campos abertos, e o céu enorme que só o cerrado tem, azul de um azul específico, limpo, aquele azul que não existe na cidade grande. Lá fora,
Um gavião pousou num galho seco beira de estrada e ficou me olhando enquanto eu passava. Um segundo de olhar cruzado, eu e o bicho, e depois o caminhão passou e ele sumiu no espelho retrovisor. Pensei na Débora olhando o cerrado pela janela da cabine, encantada com as coisas que eu já tinha parado de ver. Fiz um acordo silencioso comigo mesmo. Ia começar a ver de novo. Capítulo 8. Novo caminho. Cheguei em Porangatu no fim da tarde. Não era tarde ainda, aquela hora em que o sol está descendo, mas ainda tem claridade sobrando. E a cidade do norte de Goiás recebia a luz de uma forma que eu nunca tinha prestado atenção direito. As serras ao fundo ficavam cor de cobre. As casas brancas viravam levemente douradas. E a poeira levantada pelo movimento da rua principal pegava aquela luz e ficava suspensa no ar, como se o dia estivesse se despedindo com cuidado. Estacionei o caminhão no pátio da transportadora, entreguei os documentos da viagem para o rapaz do escritório, assinei o que precisava assinar. O rapaz, novo, uns 20 e poucos anos, me olhou de um jeito estranho quando viu o estado da lateral do caminhão, os arranhões da vegetação da abertura no mato, a sujeira acumulada de vicinal e perseguição e madrugada no interior do cerrado. Foi pesado? Ele perguntou. Foi diferente, respondi. Ele não entendeu a diferença entre pesado e diferente, mas também não era necessário que entendesse. Peguei meu saco de viagem na cabine e fui até o carro. Um Gol velho e fiel que ficava guardado ali no pátio quando eu estava na estrada. Joguei o saco no banco de trás e sentei atrás do volante por um momento sem dar a partida. O pátio da transportadora tinha aquele cheiro de óleo e borracha que é o cheiro de toda transportadora do Brasil. Caminhões enfileirados, alguns com carroceria aberta, um mecânico embaixo de um deles com as pernas para fora. O fim do expediente se aproximando, o ritmo do lugar desacelerando. Dei a partida e saí. A casa ficava num bairro residencial simples de Porangatu, numa rua de paralelepípedo com jacarandás na calçada que a Débora tinha insistido em plantar quando a gente chegou. Daqui 10 anos vão ser enormes, ela tinha dito, ajoelhada na terra com as mãos sujas, feliz do jeito que ela ficava quando estava fazendo alguma coisa que ia durar. Os jacarandás tinham ficado, grandes, não enormes ainda, mas crescendo. Parei o carro na frente de casa e fiquei olhando para a fachada um momento. Casa simples. Muro baixo, portão de ferro, uma janela com a persiana fechada como eu tinha deixado. Planta na calçada que eu deveria ter regado antes de ir e não tinha regado, mas que sobrevivia teimosamente do mesmo jeito. Entrei. A chave na fechadura, o cheiro de casa fechada por dias, aquele cheiro de ar parado que toda casa tem quando fica sem gente. Fui abrindo as janelas uma a uma, deixando a tarde entrar. Na cozinha, a xícara favorita dela ainda estava na prateleira. Parei na frente da prateleira. Fazia 3 anos que aquela xícara estava lá, no mesmo lugar, intocada. Como se eu tivesse construído um acordo tácito com o tempo de que enquanto ela ficasse no lugar, as coisas podiam continuar suspensas. Como se tirar a xícara fosse admitir alguma coisa que eu ainda não estava pronto para admitir. Fiquei olhando para ela. Era uma xícara simples, cor de creme, com uma listrinha azul na borda. Comprada numa feira de artesanato em Pirenópolis, numa viagem que a gente fez antes de casar. Ela tinha insistido em comprar da ceramista local, uma mulher de cabelos brancos que fazia peças na beira da barraca com as mãos. E tinha ficado conversando com a mulher por uns 20 minutos, enquanto eu esperava com aquela impaciência de homem que não entende por que levar 20 minutos para escolher uma xícara. Hoje eu entendia. Ela não estava escolhendo uma xícara. Ela estava reconhecendo alguma coisa feita com cuidado e querendo que esse cuidado ficasse dentro de casa. Estendi a mão devagar e peguei a xícara. Ela estava coberta de uma camada fina de pó, como tudo que fica parado tempo demais. Passei o polegar pela superfície, limpando. Enchi de água no filtro. Bebi. A água estava fria e sem gosto especial. Água de filtro de interior como qualquer outra. Mas havia alguma coisa no gesto,
naquele gesto simples de usar a xícara dela pela primeira vez em 3 anos, que desceu junto com a água e foi se assentar num lugar dentro de mim que estava com sede há muito tempo. Não chorei. Não era choro que vinha. Era outra coisa, mais quieta, mais funda. O tipo de coisa que acontece quando a gente finalmente para de resistir a alguma verdade que estava esperando pacientemente ser reconhecida. Ela foi embora. E eu ainda estava aqui. E essas duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo, sem que a segunda cancelasse a primeira. Naquela noite, cozinhei. Não mandei buscar, não comi biscoito em pé na frente da geladeira aberta, como tinha feito incontáveis vezes nos últimos 3 anos. Cozinhei de verdade. Arroz, feijão que ficou no freezer, uma carne que descongelei, uma salada simples com tomate e cebola. Coisas básicas, sem nenhuma sofisticação, mas feitas com atenção. Enquanto eu mexia o feijão, lembrei que a Sueli tinha mencionado a carne de panela que fazia para o marido. Aquela mensagem de voz dele pedindo a carne de panela como última coisa que disse em vida. Coisas pequenas. É sempre nas coisas pequenas que a vida inteira cabe. Comi sozinho à mesa, com o rádio ligado baixo, num programa de música que meu hábito automático sempre desligava nos primeiros dias de volta, porque o silêncio parecia mais honesto. Hoje, deixei tocando. Depois da janta, lavei a louça, guardei tudo e fui sentar na varanda dos fundos. A noite de Porangatu tem suas próprias estrelas. Não tanto quanto o cerrado puro da madrugada longe de tudo, mas tem. Algumas mais fortes, algumas fracas, a lua num quarto crescente, jogando uma claridade lateral nas coisas. Fiquei pensando na Sueli. Naquela mesma hora, ela devia estar em Araguaína, com a irmã, com a Rebeca. 8 anos, o nome da filha que ela falou com aquela voz que mudou de qualidade, aquela voz que ficou mais funda e mais viva ao mesmo tempo. Torci para que o abraço tivesse sido bom. Torci com uma sinceridade que me surpreendeu, porque eu não sou muito de torcer por coisas que não posso controlar. A estrada deixa a gente assim, muito focado no que está na frente, no que dá para fazer agora. Mas ali eu simplesmente torci, sem controle e sem vergonha. Depois pensei no pendrive, no que estava guardado dentro daquele invólucro pequeno, de plástico pendurado no pescoço de uma mulher que passou 4 dias amarrada numa cadeira sem entregar. No que o Gilmar Souza tinha descoberto e fotografado e guardado, porque sabia que valia mais do que o medo que ele sentia. Às vezes, a coragem não é a ausência do medo, é fazer a coisa certa mesmo tremendo. Ele tinha feito. Ela tinha continuado depois que ele foi. Eu tinha chegado na hora certa, na estrada certa, pela razão mais banal do mundo, que era um atalho que encurtava 40 minutos e que um caminhoneiro velho me contou num boteco de posto anos atrás. Não sei como chamar isso. Alguns chamam de destino, outros chamam de coincidência. A Débora teria chamado de graça, que era uma palavra que ela usava sem cerimônia para designar as coisas boas que chegam sem serem chamadas. Eu não sei o nome certo, sei o que senti. 3 dias depois recebi uma mensagem da Sueli, sem texto, só uma foto. Uma menina de 8 anos, com trancinhas no cabelo e um sorriso que ocupava metade do rosto, sentada no colo de uma mulher de cabelos escuros, os 2 braços da criança em volta do pescoço da mãe com aquela força que criança tem quando abraça de verdade. Do lado de fora de uma casa simples de Araguaína, com uma mangueira grande na calçada e sol entrando de lado. Fiquei olhando para a foto um bom tempo. Depois respondi apenas com um ponto de positivo, que é o tipo de resposta que não precisa de palavra nenhuma, porque já diz o que importa. Ela mandou de volta um coração pequeno. Simples assim. Nessa mesma semana fui à delegacia de Porangatu entregar formalmente meu depoimento sobre tudo o que tinha acontecido. O delegado era um homem sério de meia idade que me ouviu com atenção.
fez as perguntas certas e no final me disse que a investigação estava em andamento, que os 2 presos em combinado tinham fornecido informações e que o nome de Evaldo Moraes já estava no radar da Polícia Civil do Tocantins e da Polícia Federal. Não me disse mais do que isso, mas era o suficiente. Na saída da delegacia, parei na calçada e fiquei olhando a rua de Porangatu no começo da tarde. O movimento normal de cidade interiorana, aquele ritmo que nem é lento nem é rápido, é só o ritmo das coisas sendo o que são. Tirei o celular e liguei para minha irmã. Eu tenho uma irmã em Goiânia, a Marlene, que me liga todo mês e com quem eu tenho uma conversa de uns 10 minutos, que é sempre a mesma conversa. Ela pergunta como eu estou, eu digo que estou bem, ela diz que eu deveria aparecer mais, eu digo que apareço quando posso, ela diz que a gente precisa se ver, eu concordo, a ligação termina. Dessa vez, ela atendeu e eu falei primeiro. Marlene, tô pensando em ir aí semana que vem, se der. Silêncio de 1 segundo. Você tá bem? Ela perguntou com aquela desconfiança carinhosa de irmã mais velha que entende que mudança de padrão pode ser sinal de coisa boa ou coisa ruim. Tô, respondi. Tô bem de verdade. Ela ficou quieta mais 1 segundo como se estivesse pesando o timbre da minha voz. Vai ser ótimo, ela disse por fim, e na voz dela havia um alívio que ela não escondeu. Desliguei e continuei andando pela calçada. Voltei para a estrada na quinta-feira seguinte, carga de produtos agrícolas saindo de Porangatu com destino à Imperatriz, no Maranhão. Rota longa, 2 dias no mínimo, atravessando o sul do Pará e o sudoeste do Maranhão. O tipo de viagem que 3 semanas atrás eu teria encarado como mais quilômetro, mais horizonte sempre distante, mais fuga com motor a diesel. Saí cedo, quando o cerrado ainda estava naquele azul cinza da madrugada, que vira rosa e depois dourado, conforme o sol sobe. Coloquei o café no copo térmico, ajustei o banco, conferi os espelhos. Antes de dar a partida, fiquei 1 segundo com a mão na chave. Na prateleira da cozinha de casa, tinha ficado a xícara da Débora. Mas dessa vez não tinha ficado parada e intocada no mesmo lugar de sempre. Tinha ficado no escorredor de louça, lavada, com a listrinha azul limpa, seca, pronta para ser usada de novo quando eu voltasse. Pequena coisa, mas as pequenas coisas são onde tudo mora. Dei a partida. O motor acordou com aquele ronco que é o som mais constante da minha vida. O som que eu ouvi mais do que qualquer outro nesses 15 anos de estrada. Um ronco que já não ouço de tão habituado que estou. Como a gente deixa de ouvir o próprio coração batendo. Mas naquela manhã, eu ouvi. Saí do pátio, peguei a rua principal de Porangatu, passei pelos jacarandás da minha rua, passei pelo centro com o comércio ainda fechado, e enfiei o caminhão na BR, que abria na frente como sempre abre, larga, reta nos primeiros quilômetros, antes de começar a curvar com o relevo. O sol saiu por cima das serras do leste, com aquela força dourada de manhã limpa. O cerrado estava florindo. Não sei se era época de florir ou se era sempre assim e eu tinha passado muito tempo sem ver, mas do lado direito da BR havia um campo baixo de cerrado com pequizeiros e ipês amarelos e alguma coisa lilás que eu não sabia o nome. Tudo junto, cores que a Débora teria apontado e eu teria olhado sem ver e ela teria insistido até eu ver de verdade. Hoje eu via sem precisar que ninguém insistisse. Uns 50 quilômetros à frente, no trecho que começa a subir em direção ao Pará, o rádio pegou uma estação de Araguaína que tocava música antiga, aquele sertanejo de raiz com viola e zabumba. E eu deixei tocando no volume que a Débora gostava, que era um pouco mais alto do que eu achava necessário, mas que ela dizia que música boa não pode ficar envergonhada no canto do rádio. Dirigi assim por um tempo, com a música no volume dela, com o cerrado passando dos 2 lados, com o sol aquecendo o para-brisa,
com o copo de café ainda quente no porta-copo, com a estrada na frente, longa, cheia de curvas que eu ainda não sabia o que tinham lá dentro, e com aquela leveza estranha de quem perdeu muito e carrega isso, vai sempre carregar, mas aprendeu que carregar não é a mesma coisa que parar. Pensei em tudo que aquela vicinal me deu em 2 dias. Uma mulher com os pulsos machucados que não entregou o que era mais importante. Uma filha de 8 anos, chamada Rebeca, que ia dormir abraçada à mãe essa noite. Uma velha de brejinho que acordou com estranhos batendo na porta e fez café e bolo sem perguntar por quê. Um córrego chamado Rio Formoso com uma garça branca e água que não para. Uma xícara de listrinha azul que voltou a ser usada. E eu, Marcos Antônio, caminhoneiro, 43 anos. Viúvo que ainda sente falta todos os dias, mas que descobriu, numa estrada vicinal esquecida entre Goiás e Tocantins, que sentir falta e estar vivo não são coisas que precisam se excluir, que a estrada não precisa ser só fuga, pode ser também o caminho de volta. Pisei mais fundo no acelerador, o caminhão ganhou velocidade, e lá na frente, no ponto onde a BR curvava e sumia entre o mato, o horizonte esperava com toda aquela paciência que só o horizonte tem. Aberto, sempre aberto. Fim.